Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre um assunto que está transformando completamente a forma como enxergamos nossos lares: as tendências de moda casa. Mas calma, que não estamos falando apenas de decoração. Estamos falando sobre sensações, sobre entrar em casa depois de um dia super corrido e sentir que aquele espaço realmente te acolhe. Porque cada vez mais as tendências deixam de focar apenas na estética e passam a valorizar aquilo que faz um ambiente ter alma. E eu acredito que isso faz muito sentido. Durante muito tempo, buscamos casas perfeitas para fotografar. E agora buscamos casas que façam vontade de ficar nela. Então pegue o seu café, acomode-se por aí e venha descobrir comigo as principais tendências que estão dominando os interiores atualmente. E fica até o final, porque eu vou compartilhar com você uma opinião que pode gerar uma boa discussão entre os apaixonados por decoração. Bom, a primeira grande tendência é a volta da casa com cara de casa. E vocês sabem bem do que eu estou falando. Durante anos, vimos ambientes extremamente minimalistas, tudo muito neutro, muito organizado e tudo muito perfeito. Mas algo aí começou a mudar e hoje existe uma busca muito maior por ambientes que transmitam personalidade. Casas que contem história, casas que reflitam a vida de quem mora nelas. E por isso, peças antigas voltaram a ganhar um protagonismo. Aquele móvel herdado da avó, uma cadeira com história, um objeto trazido de uma viagem muito especial. E tudo isso voltou a ter muito valor. E não apenas valor estético, e sim um valor emocional. Uma tendência que representa muito bem esse movimento é o estilo Japandi. Ele mistura a simplicidade do design japonês com o aconchego escandinavo. O resultado são ambientes leves, funcionais e minimalistas, mas sem aquela sensação de frieza que muitas vezes associamos ao minimalismo tradicional. E junto com isso, surge outra valorização importante, a dos móveis duráveis. A ideia agora não é comprar apenas porque algo está em alta. A proposta é escolher peças que façam sentido para a vida real e que continuem bonitas ao longo dos anos. E agora, vamos falar dos detalhes, porque eles fazem toda a diferença. As texturas e estampas estão voltando com força total. Estampas florais, bordados, babados, cerâmicas pintadas à mão e tecidos mais trabalhados trazem muita delicadeza e afeto para os ambientes. E a madeira também mudou. Ela aparece em tons mais escuros, mais profundos e mais sofisticados para criar espaços mais acolhedores e cheios de personalidade. E já que estamos falando em profundidade, precisamos falar das cores, porque a paleta dos últimos anos mudou bastante. O cinza continua existindo, claro, mas deixou de ser o grande protagonista. Agora vemos tons mais intensos, mais envolventes e mais acolhedores. Ameixa, verde floresta, azul profundo, terracota, ocre e o famoso marrom chocolate aparecem em projetos do mundo inteiro. E o mais interessante é que essas cores não estão apenas nos objetos decorativos. Elas estão chegando às paredes, aos armários, aos móveis e até em ambientes inteiros. Mas se você não pretende mudar tanto assim, não se preocupa, viu? Pequenos detalhes já conseguem transformar um ambiente inteiro. Almofadas, mantas, vasos, quadros ou objetos decorativos podem fazer uma grande diferença. E agora eu quero saber uma coisa: você prefere ambientes mais neutros ou gosta de casas com mais cor e personalidade? Conta aqui nos comentários. E já aproveita para deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz esse conteúdo chegar para mais pessoas. Agora vamos para uma tendência que vai muito além da estética: a biofilia.
Talvez o nome pareça complicado, mas a ideia é bem simples. É trazer a natureza para dentro de casa. E, sinceramente, isso faz muito sentido. Nós vivemos uma rotina acelerada, cercados de telas e estímulos o tempo inteiro. E por isso, a casa passou a ser vista como um verdadeiro refúgio. Materiais naturais como madeira, linho, algodão, pedra e fibras naturais aparecem cada vez mais. E claro, as plantas também. Mas as plantas não estão apenas em elementos decorativos. Elas ajudam a criar uma sensação de bem-estar, de equilíbrio e conexão com a natureza. Outra tendência que merece destaque é a valorização do artesanato, peças feitas à mão, objetos únicos. Pequenas imperfeições que tornam tudo mais especial, porque o conceito de luxo mudou. Hoje, o luxo não está no perfeito, está no que é autêntico, está naquilo que possui identidade e significado. E isso conversa diretamente com outra tendência enorme, que é o design sensorial. A casa deixou de ser apenas um espaço para ser visto. Ela precisa ser sentida. A iluminação se torna mais quente e acolhedora. Os tecidos convidam ao toque, os aromas ajudam a criar emoções, a acústica se torna mais confortável e tudo é pensado para proporcionar bem-estar. Porque no final das contas, o lar também precisa cuidar de quem vive nele. E agora uma curiosidade interessante. Os metais cromados estão voltando. Sim, eles estão de volta. Depois de anos vendo dourado e preto fosco dominando os ambientes, os acabamentos prateados e brilhantes reaparecem em luminárias, vasos, bandejas e principalmente em cozinhas e banheiros. Eles criam um contraste moderno dentro dessa estética mais acolhedora e orgânica. E por último, uma das tendências mais bonitas de todas é a volta dos espaços de leitura. Nem que seja apenas um pequeno cantinho, uma poltrona confortável, uma luminária, uma estante, um espaço para você desacelerar. Porque existe hoje uma valorização muito grande do conhecimento, da cultura e dos momentos de pausa. E isso também é uma forma de luxo. Ter tempo para ler, para refletir, para aprender, para simplesmente estar presente. Se fosse resumir todas essas tendências em uma única frase, seria essa: a casa deixou de ser bonita para ela ser sentida. Ela precisa acolher, precisa contar histórias, precisa refletir quem você é. E agora chegou a hora da opinião polêmica. Na minha visão, estamos assistindo ao fim do reinado absoluto do cinza. Mas calma, não estou dizendo que o cinza é feio, muito pelo contrário. Ele pode ser muito elegante, sofisticado e atemporal. Mas durante muitos anos, ele se transformou quase em uma regra. Parede cinza, sofá cinza, tapete cinza, almofada cinza, tudo muito cinza. E em muitos casos, a personalidade da casa acabou ficando em segundo plano. Era comum estar em ambientes lindos, mas que pareciam todos muito iguais. É bonito, mas é bem sem identidade. E hoje, estamos vendo exatamente o movimento contrário. As pessoas querem mais personalidade, querem mais emoção, mais história e mais vida. Porque depois de tantos anos vivendo no digital, no rápido, no que é superficial, existe uma vontade crescente de voltar ao que é real. Ao toque, à memória, à presença. E uma casa cheia de vida dificilmente é construída apenas com tendências. Ela é construída com escolhas, com lembranças, com muito afeto. Então, talvez essa discussão nem seja sobre tanto o cinza, mas talvez seja sobre criar espaços que realmente nos representem. Porque no final das contas, não adianta ter uma casa linda se ela não faz você se sentir em casa. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. Você ainda ama ambientes totalmente cinza ou sente aquela vontade de trazer mais cor, mais personalidade e vida para a sua decoração? Me conta aqui nos comentários e se você gostou deste vídeo, deixa o seu like,
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que é apaixonada por decoração, que talvez esteja pronta para sair da era do cinza. E um beijo enorme, minhas queridas, e até o próximo vídeo.